Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje, dia 27 de outubro de 2021. Nós hoje vamos falar sobre indicação geográfica como estratégia. As estratégias de indicação geográfica para melhorar a competitividade das empresas de uma região. Hoje, quem vai falar para nós é o Emerson de Domênico Durso. Ele é bacharel em administração, mestre em administração, especialista em empreendedorismo, especialista em marketing e propaganda, formação internacional em organização e gestão de cadeia alimentar na Itália, formação internacional em liderança e cooperativista na Europa, Canadá, Estados Unidos e Argentina pelo Sescope. Ele é gestor do projeto de agroalimentos do SEBRAE desde 2003. Obrigado aí, Emerson, primeiramente, aí, pela provocação no grupo. Aliás, gente, pela provocação sobre o tema. Acho que você é um dos principais motivadores aí que ajudou a gente a dar uma estimulada nesse debate sobre indicação geográfica aqui. Emerson, está com você aí. Manda ver. Bom dia a todo mundo. Para quem eu estou conhecendo, muito prazer. Bastante gente aqui já faz parte do nosso relacionamento. Assunto indicação geográfica. Talvez pelo nome indicação geográfica, alguém aí pode ainda não ter relacionado exatamente qual é o tema, mas a partir do que eu for dando os exemplos aqui e trazendo os exemplos rapidinho, vocês vão saber, isso que é indicação geográfica. Tá beleza, né? Tá dando para ver? Beleza, tudo certinho. Então, o que é indicação geográfica? Vamos começar então pela definição. A indicação geográfica, ela está no campo ali, falando do direito, no campo dos direitos autorais, da propriedade intelectual. É um direito que produtores e empresas de uma região adquirem. Indicação geográfica são produtos característicos de uma determinada localidade, com identidade própria e qualidade reconhecida. Vou começar pela definição aqui. Aí agora sim, alguns exemplos. O berço, assim, os dois principais países que trouxeram esse assunto, indicação geográfica, Itália e França. Só na Itália tem 872 produtos, a maioria deles vinhos, mas temos também queijos, molhos. Aí você já começa a lembrar, isso que é indicação geográfica. Quem não lembra do queijo Grana Padano? É um produto mundialmente conhecido. Gorgonzola, o presunto de Parma. Pode ver que são produtos que normalmente estão relacionados a alguma região. Presunto de Parma, parmigiano reggiano, o agnello do centro da Itália, que é um cordeirinho. Então, é uma estratégia que essas empresas elas criaram para diferenciar o produto, né? Primeiro para proteger o produto contra imitações e depois para diferenciar esse produto e ganhar alguma vantagem competitiva. Aqui alguns exemplos na França. Na França, de cada 4 produtores rurais, um está envolvido com algum tipo de indicação geográfica. Alguns exemplos ali mundialmente conhecidos, os vinhos de Bordeaux, queijo Camembert, queijo Brie.
Estão sempre relacionados, vocês podem ir percebendo, estão sempre relacionados com alguma região que ganhou reputação num determinado produto ali. E no Brasil nós também temos, casos de indicação geográfica. Na França tem 745, na Itália 872 a gente viu. E temos vinhos, café, cachaça, uva, arroz, camarão, pedras, mármore, algodão. Então, também temos o nosso. No total, hoje, temos 88 indicações geográficas já reconhecidas oficialmente no Brasil. Olha a diferença. Na Itália, 870. França, 750. 700 e tanta. Aqui, 88. E a maioria delas, aqui no sul e no sudeste. Olha aqui o perfil. Muitas delas, se pegar, quase 70 estão ali relacionadas a agronegócio. E nós temos aqui uma exceção no Brasil, talvez a exceção mundial. Nós temos uma única indicação geográfica, que ela foi concedida para serviços, que é ali o Porto Digital no Recife. É uma inovação brasileira aqui. Então, mesmo nos países ali que originaram, que criaram esse conceito de indicação geográfica, Itália, França, Espanha, não há notícia de indicação geográfica de serviço. No Brasil, nós criamos aqui o Porto Digital, aquela região lá de Recife acabou ficando tão notória para serviços digitais que eles acharam interessante criar essa indicação geográfica ali no Porto Digital. E aqui tem essa sigla, ó, IP, indicação de procedência, e denominação de origem, que já eu vou comentar um pouco qual que é a diferença. E a maioria são indicações de procedência, ok? Então, mas no Brasil nós também temos, apesar de ser um conceito ainda pouco introduzido, nós já temos aí 88 reconhecidas. Quem reconhece se essa iniciativa, esse produto ou serviço é uma indicação geográfica ou não, é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É o mesmo instituto que reconhece os programas de computador, que reconhece os direitos autorais, a propriedade intelectual, as indicações geográficas, marcas, a marca coletiva. É ele que avalia os pedidos se determinado produto ou serviço é indicação geográfica ou não. E no Paraná, nós também temos indicações geográficas. Temos 9 já oficialmente reconhecidas pelo INPI e outras 5 que estão com o pedido depositado. O que é o pedido depositado? Estão sob análise do INPI, né, se cumpre todos os requisitos para ser uma indicação geográfica. A nossa aqui, oeste do Paraná. É o mel do oeste do Paraná. E temos outras já. O Café do Norte Pioneiro. O Café do Norte Pioneiro foi a primeira indicação geográfica do Paraná na modalidade de indicação de procedência. E de todas essas, uma única é denominação de origem, que é o mel de ortigueira. Então, nós temos a erva mate ali de São Mateus, temos vinhos, queijos, a uva, temos frutas, a uva de Marialva, goiaba de Carlópolis. Então, são estratégias que essas associações, normalmente associações, mas pode ser cooperativa também, criaram para buscar alguma vantagem competitiva e se diferenciar no mercado. Em alguns casos, o maior caso de sucesso e também a primeira indicação geográfica do Brasil é o Vale dos Vinhedos, para a produção de vinhos, né? Então, o Vale dos Vinhedos, a partir do momento que conseguiu esse reconhecimento como indicação geográfica, obteve resultados satisfatórios para toda a região, não apenas para as vinícolas. Então, ali o resultado veio para o setor imobiliário, veio para
todo um aumento do setor de hotelaria, de pousadas, de gastronomia, o turismo rural, foi criado o turismo do vinho, a rota do vinho. Então, houve uma movimentação não só para as empresas diretamente ligadas à produção de vinho, mas para toda a região. Inclusive até impactos que não haviam sido planejados. Por exemplo, especulação imobiliária, os valores dos imóveis, não somente os imóveis rurais, mas os imóveis urbanos. Ainda existe muita especulação imobiliária. Hoje é uma das áreas mais nobres da América Latina em termos de valores. E acabou tendo que, inclusive, refazer todo o plano diretor do município em razão dessa reviravolta. Lá deu muito certo. Então, alguns dados aqui, e eles ganharam, passaram a ser um produto de classe mundial, porque eles também foram evoluindo com todo o apoio institucional e da união da vinícola, de toda a Tríplice Hélice, foram promovendo, inclusive, evoluções na qualidade, no patamar de produção do produto, né? Foi criando uma cobrança coletiva para ir evoluindo e para ir aprimorando, né? Aqui os exemplos que eu vou trazer da minha área, são sempre na área de alimentos, do agronegócio, mas a gente pode trazer alguns conceitos aqui para outras áreas também. Então, aqui é importante que eles foram também inovando e evoluindo no processo produtivo até ganhar um padrão mundial. Muito isso puxado depois do reconhecimento oficial como indicação geográfica. O outro caso aqui é a da canastra, na questão dos queijos. Os queijos da canastra, de um valor de R$ 10, 80, R$ 90 você compra o queijo. Você não compra só o queijo, você compra a história, o modo de produzir ali que tem por trás desse produto, né? O produto reconhecido é o queijo da canastra. Então ele tem esse símbolozinho, né, que tem ali canastra. Então, para receber esse símbolo da canastra, ou aquele do Vale dos Vinhedos, o produtor ou a queijaria tem que respeitar alguns requisitos, né? Senão ele pode comercializar o queijo, só que não com o selo, né? Mas o selo é importante porque ele agrega valor, esse signo distintivo. Também ali uma região que está colhendo bastante resultados ali. Queijos, inclusive, que ganham concursos mundiais, ali na canastra. Então, algumas vantagens. Primeiro, a IG surgiu como uma necessidade de proteger o produto. A primeira IG mundial, ela foi em Portugal, o vinho do Porto. Foi instituída pelo Marquês de Pombal. Por quê? O vinho do Porto acabou ficando tão conhecido no mundo que muitos vinícolas fora da região do Porto começaram a vender o seu vinho dizendo que era vinho do Porto. Mas vinho do Porto só pode ser para quem produz ali na região do Porto, lá em Portugal. Mas como tinha uma aceitação boa, o pessoal pagava até um pouquinho a mais para ter o vinho do Porto, vamos vender o nosso vinho como vinho do Porto. E acabou se percebendo que tinha muito mais vinho do Porto circulando do que a própria capacidade de produzir ali das vinícolas da região do Porto. Tem 3 vezes mais vinho do Porto circulando do que se produz no Porto. Aí então instituiu-se essa indicação geográfica para proteger, para evitar que pessoas utilizassem da reputação positiva de um determinado produto que foi construído por uma região, pelo capricho dos empresários, né? Pelo zelo, pelo saber fazer, pela tradição. Então, a primeira vantagem é a proteção. E surgiu ali justamente com o vinho do Porto. Então, o que o Marquês de Pombal fez? Primeiro, ele delimitou a área. Para ser vinho do Porto, tem que estar dentro da região do Porto. Então, só vai receber a chancela de vinho do Porto quem estiver na região do Porto. E criou, e tem que ter algumas regras de produzir para balizar. Não pode ser feito de qualquer jeito, né? Para ser vinho do Porto, tem que ter regras aqui. Então, basicamente, as regras que tem até hoje para ser reconhecido como uma indicação geográfica, né? Tem que estar dentro da área, tem que ter regras para produzir, tem que ter uma associação que represente esses produtores, né? Ele garante a origem, né? Outra vantagem, garante a procedência. Ele pode ser uma ferramenta de acesso a mercado, se bem utilizada,
né? Ele preserva e conta a história de uma região e, na maioria dos casos, agrega valor também, e por trás disso, ali, conforme os exemplos da Canácia e do Vale dos Vinhedos, promove também o desenvolvimento regional. E outra vantagem também, ele acaba nivelando por cima o modo de produzir daquele produto. Ele acaba proporcionando uma evolução na forma de produzir daquele produto. E nós temos aqui algumas histórias de sucesso também no Paraná já, tá? A erva mate ali de São Mateus do Sul, embora ela seja de São Mateus do Sul, são 6, o nome seja São Mateus do Sul, 6 municípios do entorno estão envolvidos aqui nessa iniciativa. Então, eles já estão ganhando mercado exterior, estão valorizando, a cidade ali respira. Você pega São Mateus do Sul e o entorno, quem passa por lá, respira erva mate. Comércio, todo mundo fala, tem a festa da colheita, tem a festa. A cidade já tem o turismo do mate, eles já estão no caminho, né? Não ainda com o impacto ali do Vale dos Vinhedos, mas estão criando turismo, rotas, então já está favorecendo toda a região. Então, ali, ó, o ponto central ali São Mateus, mas o entorno todo produz uma erva mate que tem característica única, que é produzida ali, que sofre a influência do relevo, do clima, da umidade, da forma como é produzida, e eles já pode ser considerado um bom case aqui. Como eu falei, a cidade respira, tem a festa da colheita, todo mundo ganha com isso lá. E aqui os tipos de indicação de procedência, né? De indicação geográfica. Nós temos a IP, que é a indicação de procedência, e a DO, denominação de origem. Tá? Vou ler aqui, ó. Indicação de procedência é o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção, fabricação de determinado produto ou prestação de serviço. Aqui a palavra-chave para indicação de procedência é aqui, ó. Tenha se tornado conhecido. Então, tem a ver com notoriedade. Agora vamos ver ali denominação de origem. É o nome geográfico do país, cidade, região ou localidade de seu território que designe produto ou serviços cuja qualidade ou as características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Enquanto na IP a palavra-chave é notoriedade, reputação, aqui a palavra-chave são características exclusivas que estão relacionadas àquele ambiente. Né? Isso é muito comum ali com vinhos, né? Então você pega um café, por exemplo, do Norte Pioneiro, ele é diferente do café de Minas. Não estou falando que é melhor nem pior, ele é diferente. O relevo, o clima, aquele microbioma, ele vai acabar impactando naquele produto. E isso é uma denominação de origem. Tá? Temos uma denominação de origem aqui no Paraná, que é o mel de ortigueira. E aqui, ó, o que é necessário para termos um produto ser reconhecido como indicação geográfica? Aqui, os principais requisitos, né? Que o produto ele já nasce indicação geográfica. Então, não se cria uma indicação geográfica. Ele precisa ser reconhecido, primeiro pelo INPI, mas principalmente pelo público consumidor. Ele vê de fato um diferencial naquele produto. Então, primeiro é ter uma entidade legalmente constituída, que seja legítima representante dos produtores. Normalmente é uma associação, essa entidade legalmente constituída, em mais de 90% do caso. Pode ser também uma cooperativa. No nosso caso aqui do Oeste, Mel do Oeste do Paraná, que é a nossa indicação geográfica, a entidade legalmente constituída é a Cofamel, uma cooperativa de apicultores que tem sede em Santa Helena. E no Mel, até as duas principais cidades, os dois, Santa Helena e Marechal Rondon, onde toda a história do mel aqui aconteceu na região. Então, o Mel do Oeste também está buscando esse mesmo caminho, de se diferenciar, né, buscar vantagens competitivas pela busca da indicação geográfica. Entidade legalmente constituída aqui é a Cofamel. Precisa ter a descrição do produto. Lembra? Lá tinha mármores, tinha doces, tinha produtos de tecnologia. Tem que ter a descrição do produto. No nosso aqui é mel, tanto mel de abelha apis, que é esse mel que todo mundo
tem conhecimento, como um mel mais raro, o mel de abelha jataí, uma abelha sem ferrão também. A nossa indicação geográfica também é reconhecida para esse produto, mel de abelha jataí. Precisa ter um caderno de especificações técnicas do produto, normas para produzir esse produto. Precisa ter regras de produção desse produto. Não pode ser extraído e processado de qualquer forma, né? Todas aquelas IGs têm regras de produzir e quem quer receber o selo tem que seguir essas regras. E tem que ter uma delimitação de uma área geográfica. O tamanho da área é a associação que vai definir. Essa área pode ser um bairro, né? As Panelas de Goiabeiras do Espírito Santo. Goiabeiras é um bairro ali na capital do Espírito Santo. Então, as Panelas de Goiabeira. No caso deles, a delimitação da área foi um bairro. Pode ser uma cidade, pode ser um país inteiro. No nosso caso aqui, a nossa área geográfica do mel oeste do Paraná é o oeste do Paraná, são 50 municípios. É a associação que delimita a área, não tem tamanho. Pode ser um bairro, pode ser uma cidade, pode ser um conjunto de 5, 6 cidades. É necessário comprovar que a produção, né, desse produto está dentro dessa área. Tá? Pode ser por georreferenciamento, por inscrição na junta comercial, e representação gráfica da indicação geográfica, aquele sinal, né, aquele signo lá. E para indicação de procedência, tem que comprovar que esse produto é reconhecido, né? Então, por exemplo, reportagens de jornal, no nosso caso aqui, a gente usou muitos estudos da UniOeste aqui, que são feitos na UniOeste, principalmente do campus de Marechal Rondon, e um embasamento e um respaldo muito grande na comprovação e na notoriedade, nas características do nosso produto aqui. Fomos atrás juntamos reportagens, enfim, para mostrar o que o produto era notório aqui na região. E para denominação de origem precisa um pouco mais de estudos aí para evidenciar que aquele produto tem de fato uma relação com o meio geográfico, que o meio geográfico está impactando na qualidade do produto. Então, esses são os requisitos principais, né? Não são os únicos aqui, para uma indicação geográfica. Eu estou falando bastante de alimentos, mas tem para outros produtos também, como eu falei, tem o Porto Digital, né? Quem não conhece da reputação dos calçados de Franca, é um produto industrial, né? Não é alimento, ainda que seja um alimento, os doces de Pelotas, são regiões que ficaram conhecidas por a confecção aí de produtos, né? E normalmente são produtos de qualidade de fato. Falando um pouco aqui da nossa, indo já para o encerramento da minha parte aqui, a nossa IG aqui, o mel, o que aconteceu aqui com o mel? Nós fomos contemplados, né, oficialmente em 2017, em julho de 2017. Tivemos vários ganhos, né? Se a gente olhar os ganhos, hoje a Cofamel, mês que vem, vai inaugurar uma unidade com capacidade de exportar. O que acontecia antes? A exportação era indireta. Vinha o exportador, comprava o mel da Cofamel, mas quem agregava o valor que conseguia exportar era esse atravessador. Agregava o valor ali. Hoje, com a Cofamel tendo essa condição de exportar, ela vai capturar um pouco mais de valor nisso. E a IG ajudou muito isso, porque ao Ministério vir fiscalizar as unidades de produção da Cofamel, que tem uma em Marechal e uma em Santa Helena, que vai exportar de Santa Helena, toda essa IG, essa união institucional que teve, esse apoio institucional, UniOeste, Sebrae, Itaipu, Biolabore, Prefeitura de Santa Helena, Marechal Rondon, resultou numa inovação no produto. Primeiro, todos esses anos, né, que houve esse apoio institucional, a melhoria no padrão de produção de mel é notória, né? Em 2007, ali, quando começou esse apoio institucional, a forma de produzir não tinha nem condições de assegurar que aquele produto era seguro para consumo. Então, UniOeste, Itaipu, Sebrae foram trazendo
aprimoramentos, né, trazendo conhecimento, consultorias, cursos para melhorar a cadeia de campo, melhorar a produtividade. Então esse foi o primeiro ganho, a conquista do CIF, depois a conquista de exportar, uma das únicas unidades de processamento do Brasil, em razão da IG, autorizadas a comercializar mel de Jataí, dá para contar nos dedos aí, duvido que tenha mais do que 5 no Brasil. Ganhos econômicos ainda não, mas eu vou contar por quê. Porque até hoje, 2017, até hoje, o produto IG, com o selo da IG, pode ver que ele não tem ainda o selo da IG, não foi lançado no mercado. Então, ainda não houve essa captura de valor, que está programada ainda para esse ano, tá? Se tudo der certo, para o mês que vem. Já houve alguns adiamentos, né? Está tudo programado, foi feito tudo a questão do marketing digital, Instagram, para cooperativa, tudo. Primeiro faltou embalagem, né? Com essa questão aí de pandemia, faltou embalagem para todos os setores. Então era para lançar no começo do ano, não tinha embalagens. E aí depois faltou mel. Né? Felizmente a cooperativa não tem condições de ter uma safra de estoque ali para. Então faltou mel e agora, né? A safra de mel aqui começa agora. Está começando, começou em outubro e deve ir até março, abril, se der sorte. Né? Então agora vai ter o produto para lançar no mercado. Então não houve ganhos econômicos ainda. Por que o produto não foi lançado no mercado? Primeiro, no aspecto mundial, o preço pago para o produtor ali em 2017 caiu de 12 para 2, 3 reais, então houve um desânimo na apicultura e houve também alguns problemas na cooperativa de transição de diretoria, de endividamento. Então não era um momento de lançar um produto. Por quê? Você tem que ter uma cooperativa em condições de ter um controle da produção e dizer, você pode receber o selo ou não. E naquele turbilhão que estava se passando ali, não teria essa credibilidade para atestar se o produto mesmo, de fato, cumpria com todos os requisitos. Então foi se adiando, agora está um vento favorável, o pessoal está querendo de novo a falar de IG e vai ser lançado o produto agora. Inclusive, a expectativa é termos ganhos, retornos econômicos com as outras IGs, tá? Então esse é o produto que vai ser lançado ainda esse ano. Aí sim tem o selo da IG, né? Lembra que um dos requisitos ali é ter um selo. E aqueles produtores, aquelas indústrias que produzem mel, que tiverem dentro da área delimitada, oeste do Paraná, que respeitarem os requisitos de uso de produção do mel, tanto de extração como de beneficiamento, vão ter o direito de usar esse selo aqui e fazer a promoção com a expectativa de agregar algum valor. Não precisa ser filiado à cooperativa, é um direito de propriedade coletivo. Você sendo um produtor ou um industrial de mel que está nessa região delimitada, desde que você siga o requisito, você tem o direito de uso desse selo se você quiser, tá? E o mel de Jataí, que eu falei que é um mel raro, né? E vai ter também o mel tradicional ali ainda esse ano. Então, toda preparada aqui a questão de blog, de sites, né? As mídias sociais aí para lançar o produto e também ações de mercado. Acho que de mais importante era isso, né? E aí agora do exemplo do mel, a gente pode trazer aqui para outras realidades aí, alguma discussão. O que eu quis trazer é um pouco do que é indicação geográfica, alguns exemplos, né? Alguns exemplos de casos que estão dando certo, e o nosso aqui da região. Para a gente discutir aqui onde pode caber mais uma iniciativa dessa. Beleza, então, Emerson. E fico aberto para dúvidas, algo que não tenha ficado muito claro, tá? Também que eu não consegui expressar muito bem. Beleza, então, Emerson. Muito obrigado pela sua explanação aí. Nós vamos abrir para perguntas. Eu vou primeiro só fazer uma complementação, né? Talvez para a gente dar uma complementada no debate aí. A gente, o APL Tecnologia da Informação, lá por 2010, 2011, né, numa ação de planejamento estratégico, digamos que ocorreu lá dentro do PTI,
primeiro chamava APL TIC Oeste, né? Então, o pessoal do PTI falou assim, não, APL TIC Oeste não é um nome legal, Oeste do Paraná não vai ficar bom. Vocês não colocam APL de Tecnologia Iguaçu, usa o nome Iguaçu. E daí, desde aquela época, nós mudamos, inclusive, o nome do APL Iguaçu IT, né? Para assim, designar, digamos, as empresas do APL, que fazem parte do APL de Tecnologia da região do Iguaçu. Por quê? Porque o nome Iguaçu é um nome conhecido no mundo todo, né? E identifica realmente a região aqui das Cataratas de Foz do Iguaçu, a região oeste, pode identificar no mundo todo essa região e permitiria, digamos assim, com as empresas até, se tivesse uma PL de tecnologia, tendo uma PL de tecnologia, vender para o mundo todo. O que ocorre é o seguinte, a gente tem aqui vários problemas, digamos assim, na nossa região. Assim, as empresas do Oeste do Paraná da área de tecnologia, né? Primeiro porque quando as nossas empresas vão vender para outras empresas do estado do Brasil, que seja, né? Elas não acreditam que talvez uma empresa do interior tenha competência, né, para poder atender, certo? Competência suficiente. Daí, assim, porque está no interior. E também nós temos um outro problema bastante grande, que é uma perda considerável de talentos para outras regiões do Brasil. Então, nossos talentos, os programadores, eles estão indo embora trabalhar para outras empresas, em São Paulo, em Florianópolis, em Curitiba, né? E o que está acontecendo. Então, nós temos talentos, competências aqui na região para ser desenvolvido, tanto é que só que eles estão indo embora. Então, são dois problemas que o setor de tecnologia precisa resolver para poder conseguir se estabelecer no mercado. E a gente percebe, assim, todo o movimento Iguaçu Valley também surgiu utilizando o nome Iguaçu com o objetivo de dizer assim, a região do Iguaçu Valley para ser reconhecida regional, mundialmente ou internacionalmente, nacionalmente e internacionalmente. E a gente percebe assim que até nós temos também um agronegócio, né? Talvez um grande problema do agronegócio é o que hoje, digamos assim, tem uma campanha internacional, né, para, de certa forma, difamar o agronegócio brasileiro, que destrói a Amazônia, destrói o Pantanal, destrói o Cerrado, né? E os pequenos produtores aqui da nossa região também sentem esse problema, certo? Por quê? Porque daí, assim, tem que, muitas vezes, assim, a competição internacional ela vai afetar e precisa. Eu olho que talvez o agronegócio dessa região também precisa se diferenciar, dizer que está numa região diferenciada para o mundo todo. E outra questão que a gente observa é o que, além da perda de talentos, nós temos um crescimento populacional menor do que em outras regiões do país, Paraná, que é a média nacional, pelo menos, né? Daí, para compensar talvez essa perda, essa baixa de crescimento, nós precisamos atrair talentos para a região. Daí a região precisa se tornar conhecida para atrair esses talentos. Eu acredito assim que até a Luciana, não sei se a Luciana está por aí, ela pode até complementar como é que Aqui sim. os estrangeiros enxergam a região, eles conhecem da região, ou só o Brasil? O que você nos diz aí rapidamente? Então, em breves palavras, né, visitei alguns países, bom dia a todos, então, para quem não me conhece, sou Luciana Roesler, sou professora de inglês, trabalho com intercâmbios, visito vários países, várias universidades, estou sempre tentando levar também a imagem do Brasil lá fora, e na verdade, assim, nós temos vários grupos, né, grupos de pessoas que nem conhecem o Brasil, grupos de pessoas que valorizam muito o Brasil e grupos de pessoas que realmente sabem do potencial do Brasil. Então, nós temos... Depende do grupo em que nós circularmos, nós teremos várias visões, digamos assim. Mas, em geral, todos são muito positivos quanto à nossa produtividade. Nós sabem da importância do Brasil dentro da cadeia produtiva, sabem da importância do Brasil na parte tecnológica. Hoje, se nós formos pensar em marketing digital, em toda essa estrutura que nós temos vivido de forma bem mais intensiva nesses últimos anos, nesse último ano, de certa forma, o Brasil é muito valorizado em termos de estratégias de marketing, em termos de
de pessoas, né? Nós temos muita criatividade, então isso é uma coisa muito valorizada lá fora. O Brasil é muito bem visto nessa questão. E em termos de produtividade, eu diria, eu visitei, inclusive, no Canadá, uma feira do produtor rural, e eu fiquei impressionada com a organização, uma série de coisas, e pensar que nós aqui também temos algo já produzido nessa linha, nessa formatação. Então, é muito bacana saber que o Brasil também está de uma forma simples, porque eu sempre digo, não é porque estamos numa cidade pequena que temos que pensar pequeno. Então, conhecer, sair, né, também faz parte, aí eu sempre falo, né, a importância do inglês, para a gente poder sair, conhecer outras realidades, levar o que a gente tem de melhor lá fora e mostrar realmente, mostrar a nossa cara, porque o Brasil ele é um grande produtor, sim, ele é referência em muitas áreas, e é tão interessante, né, justamente essa questão da indicação geográfica. Eu visitei alguns lugares, então, a questão do syrup no Canadá, a questão do gin, né, na Inglaterra, a questão da cerveja, do whisky na Irlanda. Então, são produtos que eles têm muito orgulho e a gente tem que ter orgulho, né? Primeiro, a gente tem que ter orgulho de ser brasileiro. Eu acho que começa aí. Nós precisamos perder aquela vergonha de achar que o Brasil, né, tá lá. Não, nós somos uma potência, sim. Nós temos que mostrar isso ao mundo e depende do que nós vemos em relação ao nosso país, é o que o pessoal lá fora também recebe, porque as notícias que vão lá fora nem sempre são boas. E cabe a nós, então, com nossos contatos, com a nossa formação e com aquilo que nós desenvolvemos no nosso país, mostrarmos que nós, sim, somos um potencial, temos muito a desenvolver ainda, temos muito a desenvolver, né? Temos as universidades, nós estamos buscando esse caminho, mas ainda estamos, né, um pouquinho distantes, enquanto lá eles já tinham, em 2013, informática de 1 tera, 2 teras, né? A gente ainda está aqui galgando em algumas coisas, mas isso é uma questão de tempo e questão de pessoas. Precisamos ter pessoas que queiram fazer a diferença, pessoas que queiram buscar. Eu acho que só o fato de estarmos aqui já mostra a diferença, né, de um grupo de pessoas que realmente quer buscar e mostrar que realmente nós temos ainda muita coisa para desenvolver e poder ser referência em muitas coisas, sim. Obrigado pela contribuição. Emerson, só uma pergunta, então, assim, nesse caso, assim, o que você indicaria para a gente poder, talvez, utilizar ou a Iguaçu Vale ou Iguaçu IT, usar essas marcas aí como uma estratégia de identificação geográfica? O que você indicaria nas situações dele? A gente precisamos discutir, né? Mas eu vejo que ou um Iguaçu Vale, um Iguaçu Haiti, ele está mais aderente à ideia de uma marca coletiva, ou uma marca de certificação, mais até do que uma, assim, eu não gosto de descartar nada, não tem certo e errado, a gente precisa discutir. Mas eu vejo que indicação geográfica, apesar da gente ter ali a do Recife, está mais voltado para características do produto mesmo, sabe? Mas uma marca coletiva talvez pode se pensar, como tem a dos calçados de Franca, né? Poderia ter. Se você pensar assim, ó, trazendo o exemplo do mel aqui para os produtos de tecnologia da informação, também houve um apoio institucional do APL, das associações comerciais, com os núcleos setoriais, do Senai, do próprio Sebrae, também houve uma melhoria no processo produtivo. O que eram as empresas de TI há um tempo atrás e depois desse apoio institucional? Foram trazendo as certificações, né? Algumas buscaram essa, que no geral houve uma evolução. Então, houve também um ganho de reputação das empresas aqui, e também o pessoal que nos vê de fora, estou cansado de ouvir esse movimento Iguaçu, movimento SE, eles nos enxergam que pessoal coeso, que pessoal que tem um plano. Então, a gente também tem já uma reputação, uma notoriedade aí falando. Mas eu, num primeiro momento, Neymar, eu não vejo muita aderência com a noção de IG, tá? Podemos discutir com outras pessoas, mas com uma marca coletiva poderia ter, né? E assim como no mel, no café tem as regras de produção, a marca coletiva do produto que for, de tecnologia da informação, né, também pode ter regras, né? Empresas estabelecidas na região. A marca coletiva não tem que estar estabelecida na região, ela pode ser fora da região, tá? A pessoa tem que estar assim, tem que ter a descrição do produto, tem que ter um regulamento de uso,
e tem que seguir as regras de uso para poder usar a marca, né? Então, pode também, por exemplo, se for de interesse, incluir alguns requisitos, como ter certificação A, B ou C, né? Pode, né? Algumas ideias. Mas eu vejo mais alinhada aí com a noção de marca coletiva, né? Como, por exemplo, do café, tem o selo de pureza da ABIC. Só recebe o selo de pureza quem cumpre os requisitos de ter tanto de pureza, né? Agora, marca de certificação, não estou falando de marca coletiva, marca do Inmetro, só recebe o selo de metro para aquele produto, seja ou brinquedo, ou blocos cerâmicos, tijolo, se estiver dentro da especificação, tamanho, entendeu? Então pode ter assim alguma coisa nesse sentido, como tem, né? Outras iniciativas aí de fora para a indústria como tecnologia da informação, marcas coletivas que usam para promover os produtos de uma região. Aí você vai para um stand numa feira internacional, você tem o stand da marca coletiva, né? Você promove essa marca. Algo para se discutir, né? Se houver interesse nesse sentido. Eu vou falar, minha vivência é com produtos de alimento, tá? Mas eu já vi iniciativas fora também. Dá para se discutir algo nesse sentido, mas eu vejo mais como uma marca coletiva. E reputação, ganho de qualidade dos produtos das empresas da região é notório que já tivemos, né? Pelo crescimento dessas empresas, outras empresas que foram surgindo. Então, já tem uma reputação aí nesse sentido. Eu vi aqui que entrou agora a professora Regina, aqui da UniOeste de Marechal, que também participou de todo esse processo de IG, com os estudos. Bom dia, professora. E acho que o Paulo quer fazer pergunta ali. Mas, Neomar, eu vejo mais marca coletiva, tá? Muito obrigado. Indicação geográfica. Não descarto nada, né? Quem sou eu? Porque tem até o Porto Digital lá. Paulo, mas está muito. E marca coletiva e IG tem muitas similaridades, tá? Lembra daqueles requisitos? Lá, os 3 primeiros são iguais. Tem que ter uma associação, tem que ter regras. Basicamente, dali para baixo que não precisa. Daí também é o INPI que avalia, tá? Tem algumas. Paulo, manda ver. Ok, bom dia a todos novamente. E eu quis falar, porque aproveitar a oportunidade, porque eu estou vendo aqui o Eloy, que é da direção da Copagril, estou vendo o Neto da Copavel, a Juliana, que eu acredito que também seja da Copagril, e todos os demais, porque a gente, às vezes, tem que aproveitar o momento para fazer eco daquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente possa propor para melhorar. Pessoal, eu tenho estudado competitividade de cooperativas, principalmente no meu doutorado, e eu tenho observado algumas deficiências de competitividade de mercados em relação às cooperativas agroindustriais do oeste do Paraná. Mas esse é um assunto, quem sabe, para um próximo evento nosso, se o pessoal tiver interesse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, outra observação que eu faço, eu tenho saído um pouco de Rondon, que nem fala a Luciana, principalmente para o Nordeste e para o Paraguai, né, para o exterior, e tanto no estado do Sergipe como nas cooperativas do Paraguai, o pessoal tem me apresentado como professor de cooperativismo das cooperativas do oeste do Paraná. E eu gosto muito dessa denominação, gosto mesmo dessa denominação. E aí veio, quem sabe, até uma proposta minha, aquilo que eu falo de fazer eco, né? Eu já discuti há um tempo atrás com algumas pessoas, poucos, é claro, da possibilidade de se criar, quem sabe, um DO, das cooperativas do oeste do Paraná, produto das cooperativas do oeste do Paraná. Eu creio que é algo a ser pensado, algo que poderia melhorar, inclusive, a competitividade das cooperativas do oeste do Paraná. Esse é apenas um comentário meu,
se alguns, o Eloy, que é dirigente aqui, o Neto, se quiserem abordar também o assunto, achar que é possível, achar que não é possível, enfim. E uma pergunta para o Emerson. Parabéns, Emerson, pelo tema, parabéns ao Neymar por ter trazido esse tema, mas a pergunta para o Emerson é mais uma curiosidade minha, Emerson, quer dizer, uma pessoa individual pode patentear, vamos usar esse termo, uma IG sem ela existir e depois tentar comercializar essa ideia. Vou pegar o exemplo que eu estava falando anteriormente. Eu posso criar uma IG ou um DO das cooperativas do Oeste do Paraná, criar uma agência para regularizar isto e depois chegar para as cooperativas do Oeste do Paraná e dizer assim, olha, eu tenho uma agência aqui que tem um registro de IG e eu quero negociar com vocês. Eu quero saber se existe interesse em vocês. Eu não sei se eu consegui me explicar, Emerson. Não é bem essa lógica, tá, Paulo? Normalmente ela é uma ação coletiva. Ela nasce de um grupo de produtores, né, e tem um apoio institucional, mas no limite, se você me perguntar, é até possível que isso aconteça. Alguém vê uma oportunidade de um produto de determinada região, cria aquela documentação, né? É até possível, mas não é essa pegada, tá? Indicação geográfica é um direito coletivo, todos os produtores que estão dentro daquela área têm esse direito, né? Mas alguém, vamos dizer assim, oportunista, que vê é até possível que ele, no limite de uma situação, consiga fazer uma dessa. E é por isso que é uma estratégia nossa aqui no Paraná e no Brasil, de estimular essas iniciativas para que os legítimos interessados busquem o reconhecimento e que não caia na mão de pessoas que estão vendo já oportunidades nisso, né? E já estão até, inclusive, iludindo aí grupos de produtores, tá? Mas não é essa a pegada, né, Paulo? A pegada é uma iniciativa coletiva que, no decorrer do tempo, houve uma atenção institucional, né? Como eu disse no nosso caso aqui, várias conquistas, a aprovação do mel de Jataí, a IG pesou muito, porque o pessoal foi introduzindo aqui, tem regra. Então, até algo que não existia uma regra no Ministério, não dá para aprovar 100%, mas essa iniciativa de IG, os cadernos de campos que a gente usou e está tentando cada vez mais que esses cadernos usam, o pessoal falou, o pessoal tem um mecanismo de controle aqui, né? Pelo menos no papel. Será que na prática agora o próximo passo é difundir mais? Tem mecanismo de controle. Então essas inovações foram sendo introduzidas e acabou gerando um produto que não existia antes, né? Que é o mel com IG. Várias inovações foram trazidas, tanto em produtividade como na qualidade do mel, como colocar esse mel num padrão mais próximo ao padrão global, né, de produção. Tá, mas, Paulo, não dá para acontecer no limite de uma situação, dá até para alguém conseguir isso, mas não é essa a lógica, tá? Não... Ok, Emerson, ok. É porque eu faço a pergunta porque, às vezes, a questão está muito promissora para se criar isso, Exato. e o grupo, a coletividade, a sociedade não se acordam ou não tem interesse, e alguém vem e diz assim, eu vou montar um produto das cooperativas do Oeste do Paraná, pronto. Já está acontecendo Eu isso sou em lá algumas... de São Paulo, eu vou criar isso. Né? Por isso vem essa pergunta minha, se isso poderia ser legal. Mas só para fechar o meu assunto, para não ficar aqui só eu com a palavra, né, o dominando, eu ouvi recentemente um depoimento de um dirigente de cooperativa da Alemanha, pode não ter nada a ver com isso, mas eu acho que tem, e perguntaram para ele por que as cooperativas da Alemanha todas estão se unindo e o processo já está bem evoluído, a gente deve ouvir mais recentemente alguma coisa nesse sentido. As cooperativas da Alemanha estão criando uma cooperativa de plataforma na Alemanha e vão juntar todas as cooperativas da Alemanha. E aí foi perguntado para esse dirigente da cooperativa da Alemanha por que as cooperativas alemãs estão criando uma cooperativa de plataforma.
E ele respondeu daquele jeito alemão racional, né, e duro. Ele disse assim, porque eu não quero ver os cooperados da Alemanha, comprando insumos agrícolas da Amazon. É só por isso. Que, cara, isso é demais. Então, eu só termino a minha parte trazendo essa informação. Eu não quero ver as cooperativas do oeste do Paraná comprando produtos e insumos da Amazon. Ok? Obrigado, hein, a todos. Obrigado. Euclides aí. Euclides. Bom dia a todos. Parabéns, Emerson, pela apresentação, alguns esclarecimentos aí bem substancial, né? Nilmar aí, parabéns aí pelo tema, né? Enfim, a minha questão é simples, né? Eu observando e dando essa visão, né? Eu estou aqui como universidade e também como profissional de TI, né? Eu sou profissional de TI há mais de 30 anos, então eu posso dizer para vocês com tranquilidade, né? A TI, a informática, a computação em geral, ela tem tido um papel fundamental nesses processos produtivos e criativos, né? Então, se nós pararmos hoje para analisar, eu acho que nós precisamos também pensar num outro ponto. O Nilmar até começou, meio que deu uma pincelada nesse assunto, que é a falta de mão de obra. Na prática, né, se a mão de obra está saindo aqui, é porque nós temos dois motivos, né? O primeiro motivo é que tem mão de obra, senão ele não saía, né? Então, ela foi construída aqui e ele saiu. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é por que ela saiu. Veja que a fala do Paulo agora foi bem substancial quando ele disse, né, que eles não querem usar produto da Amazon. Então, o que significa isso? Competitividade. Então, dentro dessas IGs, dentro desse órgão, por exemplo, nós estamos aqui com esse projeto Iguaçu Vale, que estou vendo, assim, ele é muito forte dentro aqui do estado, da nossa região, tem tido uma visibilidade interessante para todos os caminhos, né? Mas eu acho que a gente tem que começar agora, além dessas pessoas que estão aqui, que são gestores, são, né, empresários, são, digamos assim, da cadeia gestacional, administrativa, né, também começar a pensar como é que a gente pode fazer para criar esses mecanismos, né, como a visibilidade, mantendo o seu corpo funcional. Porque hoje eu costumo dizer que nós estamos enfrentando o mesmo problema dos Estados Unidos na década de 80, né? Que é um pouco mais velho da minha idade, que é o seguinte, na década de 80, o brasileiro ia para os Estados Unidos para trabalhar de babysitter, para trabalhar de pedreiro, para trabalhar na mão de obra bruta, certo? E ganhava super bem. Então, hoje, se você parar para pensar, tem pedreiro ganhando mais que gerente de banco, hoje, aqui no Brasil, aqui na nossa região, aqui na nossa cidade. Então, basicamente, nós estamos perdendo o tecnológico para fora, estamos também perdendo a mão de obra bruta, porque ele se dá o luxo de dizer, não, estou ganhando muito pouco. Né? Agora de manhã eu estava conversando com um senhor ali, ele falou assim, olha, eu machuquei meu olho e tal, eu fui lá olhar, o que você fez? Tal? Não, é que eu estava passando defensivo aqui, lá no lugar ali e tal, eu trabalho por dia, e o cara me paga R$150 por dia. Eu falei, pô, que legal, R$150 por dia, e daí na tua folga você vem trabalhar aqui, né? Em outro ambiente, sim, daí eu trabalho aqui como vigilante, aqui na minha folga. Pô, então veja aqui, o trabalho formal para ele virou o contrário, porque a competitividade está no... Né? Como é que a gente faz, então, para fazer essas visibilidades e para a gente atrelar esses movimentos e tentar forçar, digamos, forçar não digo, mas e tentar fazer com que o público, que é o fato gerador que vai fazer essa roda girar, porque a ideia é criativa, e você criar sem ter o produto é fácil. O problema é você fazer ele executar. Então, eu saio daqui da universidade, eu prometo para o Nilmar que vou conseguir ajudar ele a desenvolver várias coisas na ciência da computação, e, de repente, eu não consigo aluno para fazer isso para ele. Como é que a gente faz? Daí eu fiz uma venda, que é um produto que eu não tenho. Então, como é que a gente pode juntar esses dois elementos, neste momento que nós estamos? Essa é a minha pergunta.
Pergunta é para quem? Você, Geral? É para você, Emerson, desculpa, é para você. Essa é a minha pergunta, né? Porque a gente precisa, para que rode gira essa dinâmica que você está propondo, que realmente deu certo, em empresas, em cases que você colocou lá, foi porque as Aham. empresas se preocupou em manter o corpo funcionando. E para quem está criando agora, você vai ter que aumentar teu corpo, né? Eu acho que daí, assim, ela foge um pouco aqui da a IG, né, do que uma estratégia dessa pode. Eu acho que essa questão tem muito mais a ver com termos um ecossistema mais maduro, sabe? De tração de mão de obra, de geração de mais mão de obra e retenção dessa mão de obra do que uma estratégia desse tipo. Viu, professor? É mais uma questão de termos um ecossistema mais coeso, termos uma governança mais atuante, atuação junto com a universidade, para a gente ter essa, essa estratégia para retenção de talentos, né, ou geração de novos. beleza aí. Eu também, só dar uma contribuição também. Eu acho que assim, o que acontece é o seguinte, muitas vezes assim, o que pode unir a academia e as empresas, né? A academia da área de tecnologia e das empresas de tecnologia que podem unir no mesmo objetivo comum, né? Certo? Então, as empresas de tecnologia precisam aumentar sua competitividade, né? E a academia precisa de alunos, né? Certo? Então, a gente percebe que talvez estamos jogando bastante esforços, assim, tem muitos esforços, digamos assim, da academia em tentar reter o aluno dentro da sala de aula, né? Que entra 40 e se formam 7, 8, né? E tem as empresas aqui, assim, com dificuldade de competir no mercado, né? Fica no mercado internacional, nacional e internacional, certo? Então, esse é um problema que a gente pode pensar numa proposta aí. É que, assim, temos o ponto de vista, o Alan, o Nick levantou a mão, Alan, quiser fazer uma... Bom dia, pessoal. Agradeço ao Emerson e ao Neymar pela iniciativa. Muito interessante esse tema. Eu, particularmente, não conhecia essas nomenclaturas, essas identificações. Muito bacana. Emerson, você comentou que de serviço só tem um, então, no Brasil? É só o Porto Digital? E você saberia dizer assim, o que eles colocaram como diferencial para eles? Existe alguma política para as empresas que estão lá usar esse selo, usar esse carimbo, né, que está no Porto Digital, ou apenas estar na região? Eu acho que é a única do mundo, tá? Do Porto Digital de Serviço. Pelo menos nos países onde esse conceito é bem difundido, não há registro. Tem regulamento de uso, tá? Não basta estar só no Porto Digital, tem o regulamento de uso. E ele está disponível ali. Todos esses regulamentos de uso, eles são públicos ali no... Agora não é mais portal do INPI, é o portal do governo federal que você entra daí na página do INPI. Não conheço as regras do Porto Digital, Alan. Conheço as nossas aqui que a gente criou aqui, da nossa do Mel, de algumas outras aqui que eu tive envolvido. Do Porto, ela está pública lá, tá? Então esses cadernos de especificação você consegue fazer download, e a partir dali você tem e ir aprimorando e criando as suas, tá? Mas eu não conheço as regras do Porto Digital. Foi uma inovação brasileira ter uma indicação geográfica de serviços. Muito interessante. Até talvez alguma coisa para a gente pensar em, além desse conhecimento que está público, talvez alguma missão, alguma coisa nesse sentido também para se inteirar. Porque eu acho que a provocação do Nilmar faz muito sentido, né? Até o Nilmar me convidou para que a gente pudesse pensar em alguma coisa regional, né? E nós temos um ecossistema aqui que está em processo de amadurecimento, e esse nome, Iguaçu Valley, né, tá acontecendo em todas as cidades. Então, começa a fazer sentido para nós pensarmos em algo assim, né?
Mas claro, estruturar, entender, conhecer quais são os requisitos, quais são as boas práticas, né? Que eu acho que faz muito sentido. Eu acredito que como região, isso poderia se tornar sim um atrativo. Como engenheiro de software, eu fico pensando em certificações, né, alguns requisitos para que as empresas façam parte, alguns requisitos de teste de software, de qualidade de software, já que software sofre bastante com a questão qualidade. Então, são pontos aí para a gente pensar e talvez aí mexer nisso, né? Mas legal, muito bacana a iniciativa, acho que vamos aprofundar agora. Eu não descarto nada, mas a pergunta que a gente tem que fazer, eu compro um software por uma determinada região? Essa que é a pergunta. Eu compro um software por qualidade, que me garanta isso, aquilo, entendeu? Agora, um vinho, eu até compro um vinho italiano, tem a ver, né? Agora, a pergunta é, eu vou comprar então, de repente, a origem não faz tanto sentido para o empresário. Agora, se esse selo, em vez de garantir a origem, uma marca coletiva que garanta certos requisitos de qualidade, pode daí fazer serviço. Agora, se vocês falarem, não, eu compro um software por causa da origem dele, aí pode fazer sentido uma indicação geográfica. Eu não, Claro, eu compro pela qualidade dele, pela precisão, pelos testes que foram feitos, se a empresa tem algum tipo de certificação. perfeito. Por Eu isso que eu acho, vi mais futuro em marca coletiva, uma marca de certificação. perfeito. Isso só faz sentido realmente se tivesse requisitos bem definidos, do tipo, são os softwares da do Iguaçu Valley, são softwares que têm certificações X, Y, Isso. Z e também tem testes automatizados de mais de 95%, né? Algumas coisas nesse sentido. Somente empresas legalmente constituídas. Blá, blá, blá. A gente tem assim um exemplo, por exemplo, a certificação MPSBR, né? É uma certificação de qualidade que aqui na nossa região, eu acho que chegamos a ter o maior número de empresas certificadas, assim, não sei se ainda está com essa numeração, está sendo feito esse acompanhamento, né? O maior número de empresas certificadas em MPSBR no Brasil, numa determinada região. Então, era um dos diferenciais que nós temos que, assim, nesse caso, né? Então, a gente vê aqui que tem várias contribuições que por escrito aí do pessoal aqui, a, a, a Regina Garcia, que nos cumprimentou, que mandou os parabéns, você, Emerson, o Daco Pavel, o Neto, aqui, assim, eles falaram e compartilhou aqui, deixem compartilhar algumas iniciativas que estão sendo feitas aqui no Brasil. Essa questão do insumo, existem projetos de união das cooperativas em relação a produtos. Temos a nossa região, por exemplo, como Cotriguaçu, Primeza, Unita, entre outros. E já em relação ao TI, tem um projeto com todas as cooperativas do Paraná em andamento, né? A Juliana Lenza, que assim, complementando, né? Sobre o selo das cooperativas, desde o ano 2017, a OACB criou o selo Somos COP, quando as cooperativas aderiram ao selo, incluindo nas embalagens dos produtos. Isso facilita para mostrar para a sociedade várias opções de produtos e serviços cooperativistas. Tá? Eu também, que assim, uma nova contribuição aqui do Neto, né? Muito obrigado pelo convite, né? Iniciativa pelo conteúdo apresentado. Show sempre, conto conosco. E o Jadson Figueira, acho que faz sentido, sim, software também. Em Recife, até hoje, a Softex é muito forte. Nos anos 2000, o SPFTech, Softex aqui, foi um dos grandes promotores da exportação de software de prática de qualidade de software com padrões CVMI. Certo? Alguém quiser dar mais uma contribuição aí? Nilmar, posso falar? Pode falar sim. Bom dia a todos. Bom dia, Nilmar, pelo convite, ao Emerson pela explanação também e aos demais. Acho que é aquilo que o Paulo comentou antes também, o sistema cooperativo, ele se criou ali, está com uma dimensão bastante grande. Acredito que aquela ideia de nós unirmos, ela está amadurecendo, né? Porque a gente está vendo grandes grupos e corporações se unindo para ter maior competitividade, e mesmo quando a gente ou teve a oportunidade de ir para a Europa, China, enfim, Japão, até uma necessidade de produto de volume maior, porque
cada um isoladamente muitas vezes não consegue atender até aquilo que o mercado quer, ou talvez para fixar melhor uma marca, né? Mas acho que isso está sendo, aos poucos, amadurecendo essa ideia. A gente vê que a competitividade ele passa por vários passos. Nós temos uma dificuldade hoje ainda na infraestrutura do Brasil, aí que precisa estar sendo feito, mas tem que melhorar bastante. Nós estamos um pouco mais afastados do porto, né? Isso tem um custo maior, porém, a competitividade passa por vários setores, né? Então, acho que isso é importante e o sistema, ele hoje está trabalhando bastante forte em todos os setores e nós temos até uma plataforma que também está sendo aos poucos construído e isso para ser uma coisa bastante grande e bem atendendo a várias cooperativas e, com certeza, aos poucos isso está sendo construído, né? Eu queria só pedir para o Emerson, por exemplo, hoje para você, que eu vi a França, a Itália com tantas IG, né? Hoje, por falta de interesse, talvez, da região, ou a burocracia também que está bastante grande para você conseguir vamos dizer, esse certificado ali da IG? E acho que é um conjunto de fatores. Primeiro, a IG não é ainda um produto conhecido pelo consumidor brasileiro, né? E então, talvez esses grandes produtores de alimento hoje estão satisfeitos da forma que está. O alimento é bem demandado, né? Não estão percebendo essa necessidade de diferenciação por enquanto, como as cooperativas da Europa já fazem há bastante tempo, Grana Padano e tal. Tenho uma certa burocracia, mas eu não vejo, Eloy, como... Não é uma burocracia, tem que atender aqueles requisitos, né, para cumprir, mas eu não vejo como fator impeditivo. E o próprio INPI, que é um órgão engessado, arcaico, e os processos de análise estão hoje mais ágeis, tá? Pelo menos aqui no campo da indicação geográfica, né? Não tanto das patentes. Mas eu vejo que é por causa que não é um produto ainda de grande interesse do consumidor. E aí os grandes players ainda não investiram forte nisso, tá? Não tanto vejo pela burocracia, não. Ok, obrigado. Beleza, então. Uma das coisas que até não teve participação da Mariângela, né? Mas tem a certificação de empresa B, né? Que é uma certificação para empresas que geram benefícios, né? Benefícios para acionistas, para colaboradores, para a sociedade e para o consumidor, né? Certo? Então, uma certificação que a gente pode talvez analisar assim e ver como possibilidade, né? Para, tipo assim, fazer uma certificação de empresas para empresas da região, né? Certo? Tipo assim, uma certificação de empresa sustentável, por exemplo, né? Porque eu vejo que tem tanto trabalho aí para aproveitar resíduos, evitar poluição ambiental na região, né? E, digamos, talvez isso não é nem um pouco explorado como uma estratégia aí para divulgar a região. O que você acha, Alice? Deu uma cortadinha aqui nas últimas 10 palavras aí, você pode repetir? Como eu disse, assim, tem a questão da área sustentável, mas a gente vê aqui, assim, na região, um esforço, digamos assim, de várias empresas, né, em tentar gerar aproveitamento de resíduos, tornar mais sustentável, evitar poluição ambiental a partir da produção. Então, Talvez. aí, assim, ó, a associação que vai implantar um processo dessa, seja de CI, ou de TI, ou de outro setor, né? O que ela quer mostrar para o mercado? É sustentabilidade? É qualidade? Aí, a partir do que ela quer mostrar, se for sustentabilidade, ela começa a botar nos requisitos do caderno de especificação temas disso. Para exigir, para a gente mostrar a sustentabilidade que a gente pode ter. Existem certificações, mas pode exigir que tenha tratamento de resíduos para receber. Aí você começa a colocar requisitos que fortalecem aquela imagem que você quer criar. Então, se a gente quer criar uma imagem de um produto sustentável, ó, não pode faltar requisitos que assegurem sustentabilidade, né? Vamos falar alguns aqui, né? ISO 14001 é ter tratamento de resíduos, no mínimo estar com todas as licenças ambientais em dia, entendeu? Estou dando alguns exemplos aqui. Se eu quero mostrar
qualidade, eu posso exigir uma certificação MPS-BR, até que sejam feitos testes de qualidade. Então, a partir do que a iniciativa quer mostrar, ela começa a definir requisitos que contribuem para isso. Era essa, acabei de responder. Isso é. Então, no caso de alimento, é muito comum você querer mostrar que o alimento é seguro, que o alimento é diferenciado. Aí você pode colocar requisitos nisso, né? E algumas IGs até colocam algumas certificações como requisito para conseguir IG, né? Aí, se for software, qual que é a imagem que o Iguaçu Vale ou o Iguaçu Haiti quer mostrar? É de sustentabilidade? É de qualidade? Entendeu? Aí começa a implantar requisitos ali, né? E só vai receber o selo quem cumprir os requisitos que a própria associação criou. Então, é a associação que cria, diferente de uma certificação ISO. Não, ela tem uma norma padrão e você tem que seguir uma certificação orgânica. Você tem que seguir a regra do orgânico. Aqui não, você que cria as normas, né? Não pode contrariar nenhuma legislação, né? Mas você que cria as normas que você acha interessante mostrar. Desde que não fira Código do Consumidor, nenhum tipo de legislação. Então, se eu criar uma norma, por exemplo, para ser uma empresa da região do Iguaçu Vale usar essa marca. Isso, aí você pode desdobrar em mais requisitos. Ter a certificação A, B, C, estar devidamente registrada na junta comercial. Você vai criando, né? O que você, podemos fazer um brainstorming aqui de requisitos, mas eu estou dando alguns exemplos. Beleza, então. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma consideração, complementação? Então, eu acredito Vou agradecer, né? Não tive oportunidade, antes fiz a minha fala e não agradeci, né, o senhor Emerson pela brilhante palestra. Realmente é isso, a gente tem que estar conectado. Nós temos, o Brasil é muito rico e nós temos muito, muito, muito a produzir e muito a crescer ainda. Muitas coisas para chamar de nossas. Eu acho que é isso que a gente tem que focar. Muito obrigada. Beleza. Pessoal, quem se interessa em formar talvez um grupo de trabalho para discutir talvez essa questão do IG aí, em alguns encontros futuros, ou começar a organizar isso aí. Quem tem interesse assim, a gente pode falar comigo, assim, primeiramente, podem concentrar comigo, assim, até assim, se tem interesse de formar um grupo de trabalho, tá? Para ver sobre esse assunto dentro do SRI, ou vocês acham? Euclides aí. Ô, Nilmar, bom, só complementando e agradecer a oportunidade aí, também falei aqui, não agradeci, né? Mas eu acho que a gente tem esse braço de atuação que a gente não pode deixar de fora, né? Então, que bom que tem iniciativa como essa e tem pessoas aí, né, com tanta capacidade, tanta bagagem, que possa dar suporte para nós dentro desse contexto. Porque, por mais que a gente queira traçar um norte no desenvolvimento, né, a globalização ela trouxe a facilidade de você ter as coisas na mão, mas também ela trouxe a dificuldade de que sozinho você não vai conseguir. Então, o caminho, eu acho que é bem esse mesmo, né? Então, eu agradeço, Nilmar, aí pela tua iniciativa e, claro, a universidade está aqui à disposição e a gente tem interesse em trabalhar em cima disso, né? Embora a minha questão fugiu um pouco desse contexto, mas é que, para nós, a gente precisa entender esse público para poder fazer uma ação conjunta e dar resultado como objetivo final, né? Então, a gente pensa né? Eu vejo que sem esses braços de apoio, a gente não vai conseguir trabalhar tão fácil. Então, aliar as empresas à universidade, as universidades, as instituições de ensino, tem dado bons resultados, e esse não seria um projeto que a gente iria deixar de fora. Então, com certeza, pode contar com a gente. Aqui também tem uma iniciativa aqui no Oeste do pessoal dos blocos cerâmicos e telhas, das indústrias cerâmicas, que eu esqueci de falar, que o Sindicer está puxando uma iniciativa parecida com essa que você está dando a sugestão aqui, né? Não sabe ainda se vai ser IG, marca coletiva, mas existe aí
que vocês podem trocar o Sindicer. O Sindicer, ele antes era ali em Nova Santa Rosa, acho que agora está em Cascavel, né, Ademar? Eu vi o Ademar, eu lembrei ali do Sindicer, mas tem uma iniciativa parecida com essa, que o pessoal que fabrica telhas e blocos cerâmicos, né, telhas e tijolos, que estão querendo fazer uma iniciativa parecida com essa, e também da mesma forma que no TI do MEL houve uma evolução aqui em razão do apoio da universidade, do Senai, do Sebrae, na qualidade desses produtos, telhas e blocos cerâmicos, impressionante. Se você vê o que eram umas cerâmicas há 15 anos atrás, e elas também foram indo para certificações, assim como o movimento que teve no TI. Então, há uma iniciativa já que pode ter uma troca ali com o Sindicer. A hora que eu vi o Ademar, eu lembrei ali. Hoje são cerâmicas, antigamente eram olarias. Né? Terra Vermelha é o nome da marca que eles estão criando, agora eu lembrei. Sim. Terra Vermelha. Né? Terra Vermelha não é terra bruta? Terra Bruta. É. Obrigado. Terra Bruta. Terra Bruta é uma marca que eles querem. Bom dia. Bom dia. James? Oi. Beleza? Olá, tudo bem? Eu estava escutando aqui e estava pensando aqui. Por exemplo, o conceito que você está colocando, Emerson, ele não se encaixa, por exemplo, numa rua gastronômica dentro de uma cidade? É possível. É parecido com isso, que eu me veio à cabeça, eu lembro do barreado, né, que é um prato gastronômico. No caso do barreado, é ali de Morretes, né? Paranaguá. Tonina. Bom, então você Morretes, pode... é isso sim, mesmo. Então tem um prato gastronômico. Poderia sim ter o território pode ser uma rua, né? Um bairro, pode ser sim, tem alguma convergência aí. O território, o tamanho do território é a coletividade que decide. Se decidirem que é uma rua, pode ser uma rua. Eu penso assim, eu acho que na área de TI, para a gente focar em território, eu acho que teria que ter um guarda-chuva por cima, avalizando a qualidade do serviço entregue para aquela instituição, aquele território, aquela região. Isso, eu não consigo entender, eu não consigo chegar a um consenso para o que seria esse guarda-chuva e para onde a gente caminharia para esse desenvolvimento. Esse é o conselho regulador, né, que eu não comentei ali, mas toda indicação geográfica tem um conselho regulador. Primeiro por pessoas da área, né? Então seja da gastronomia. Então vamos pegar com a parte prática. Vamos imaginar que o Iguaçu, Haiti aqui, seja uma região oeste do Paraná. Uma empresa, para ela se instalar dentro do Oeste do Paraná, ela teria que passar por esse conselho regulador para que ela usasse o selo de tecnologia Iguaçu. Eu não diria para se instalar, James, mas para receber o selo. Para usar. Para receber o selo. Então, o conselho regulador, que dá credibilidade nesse processo, né, vai verificar se estão seguindo as regras que foram cumpridas. Tá? Então, para usar o selo, é o conselho regulador que vai dizer se cumpre ou não as regras. E quais são os passos para criar esse conselho regulador? Algumas recomendações é ter o máximo de empresas envolvidas. Tá? Quando a gente criou o nosso, ele ficou muito chapa branca. Ficou UniOeste, Sebrae e tal. Aí, aos poucos, a gente foi inserindo quem de fato tem interesse, produtor de mel, né? Então, no caso do APL Haiti, ter empresas, né? Mas ter instituições ali por trás, a universidade, o Sebrae, o Senai, que também dão credibilidade, tá? Então, talvez um primeiro passo é criar um grupo de trabalho, né? Ir discutindo e amadurecendo o assunto, que regras a gente pode trazer, quais as instituições que vão fazer parte desse conselho depois de formado, né? No caso de uma marca coletiva, não é necessário, não é obrigatório ter um conselho regulador, mas numa IG é obrigatório ter um conselho regulador. Entendi. Nós fazemos parte, Itaipu faz parte, os produtores fazem parte. Beleza. Mais alguém ainda? Só queria agradecer, Nilmar, o convite aí, o pessoal de Marechal.
e parabenizar o Emerson pela apresentação, pelo tema. Só essas palavras. Obrigado, Emerson. Obrigado, Neymar. Até o próximo encontro. O Iguaçu Vale e Rondon e Santa Helena também junto, né? A gente, a princípio, acho que vai acontecer dia 3, né? Certo? Então, tá bom. Daí vai ser organizado pelo pessoal de Santa Helena. Então, obrigado pela participação do pessoal de Santa Helena aí. Agradecemos todos a participação no encontro de hoje. E até a próxima, então. Quem quiser formar um grupo de trabalho, chama a gente aí para a gente conversar.